Nós estamos na série O Espírito Santo, o tesouro dentro de nós. E hoje a mensagem é sobre os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, fez um estudo muito detalhado dos dons do Espírito Santo, em várias das suas cartas, principalmente na primeira carta aos Coríntios, mas em Romanos ele fala, quando escreve aos Romanos, os dons do Espírito Santo. Então, quando nós, lendo aqui, nós vamos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 11. Eu quero que entendam o contexto. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, em algumas versões dizem pagãos, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, quer dizer, amaldiçoado Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Havia na época um grupo de judeus principalmente, que dizia que os milagres de Jesus, eles diziam, eram pelo Belzebu, eram por Satanás, ele usava Satanás para os milagres, isso é que eles diziam. E aqui, Paulo está refutando isso. Se alguém está dizendo, amaldiçoando Jesus, isso não é de Deus. O Espírito Santo não está aí. E ninguém que chegue diante de Jesus, Senhor Jesus, só pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele vai começar a falar dos dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Qual era a confusão da igreja de Corinto? Eles tinham um Deus para cada coisa. Na Acrópole, cidade de Corinto, que era o templo deles, a 540 metros de altura, tinha mais de 21 deuses. Então, eles tinham um Deus para cada coisa. O templo na Acrópole era da Afrodite. Mas eles tinham Deus para prosperidade, Deus para cura, Deus... Era um Deus. Então, quando as coisas aconteciam, eles ficavam procurando qual o Deus. E Paulo está dizendo para eles, nós temos um único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. E é o Espírito Santo que Ele coloca em nós, que dá os dons. É o único Deus e o Espírito Santo enviado por Deus, só Ele. Não existe um Deus para cura, um Deus para isso, um Deus como vocês estão procurando. Eles tinham mais de 21 deuses. Mas o Espírito é dado a cada um. O único Deus e o Espírito Santo enviado por Deus, Ele
é quem dá os dons. As manifestações são muitas, mas é um único Espírito, e é o Espírito de Deus. A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, nós vamos ver isso daqui a pouco. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Nós podemos dizer, todos temos fé, mas existe uma fé, que é essa que nós temos que buscar, e eu digo a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, como aquele cidadão que quando Jesus perguntou, você tem fé? Eu tenho. Senhor, aumenta a minha fé. Existe uma fé para o sobrenatural. Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Das crianças é o reino de Deus, viu? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Nesse texto, o apóstolo Paulo recomenda que não sejamos ignorantes. Nós temos que procurar entender os dons e procurar a capacitação, que Deus nos dê os dons. E esses dons sempre exaltarão a Jesus Cristo. Toda manifestação deixará claro que Jesus é o Senhor. E para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais é para edificar a igreja. Queridos, muitas vezes nós fazemos críticas porque Deus está usando uma pessoa para determinados dons e a gente olha para a vida da pessoa e não acredita. Mas Deus usa o vaso que Ele quer. E fizeram uma vez uma parábola. Quando a gente faz uma árvore de Natal, você corta aquele pinheirinho, põe aqui, a gente fazia isso. Enfeitava, punha presentes. Depois, cada um vinha aqui e pegava o seu presente. E aquele pinheirinho, a gente jogava fora. Entenderam? Deus pode me usar para presentear os irmãos com palavras proféticas, com ensinos profundos. Mas eu peço a Deus, eu quero a minha salvação. Eu quero a minha santidade. Que a tua santidade esteja em mim. Como é que a santidade de Deus em mim? Eu tenho que cuidar do que eu olho. Eu tenho que cuidar do que eu ouço. Eu tenho que cuidar do que eu falo. Eu tenho que cuidar das minhas ações. Eu quero santidade, porque eu sei que Deus quer santidade. E eu quero os dons, porque os dons vêm de Deus. São dotações, capacitações sobrenaturais. E é o Espírito Santo que concede a nós. E Ele quer que a igreja se expanda. Os crentes de Corinto, que acreditavam em tantos deuses
Então, na primeira carta, no capítulo 8, versículo 4 e 6, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Não fique buscando um Deus para cada coisa. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Se nós estamos aqui, é por Ele. A promessa do derramamento do Espírito, e todos nós queremos, quantos aqui estão buscando um derramar do Espírito? Vocês sentiram algo diferente hoje, quando todo mundo veio à frente? Vocês percebem como a unidade faz diferença? E havia uma promessa, há uma promessa, em Joel 2, 28 e 29. Acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Eu falo para Deus, Pai, eu sou jovem. Eu quero ter visão e eu quero ter a Tua palavra. Eu não quero só ter sonho. Mas eu quero ter sonho também. Você tem que pedir mais. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O derramar do Espírito Santo e a distribuição dos dons espirituais serão mais intensos nos últimos tempos. Está vindo um avivamento, nós não podemos perder isso. Essa profecia de Joel se cumpriu parcialmente em Jerusalém no dia de Pentecoste. A pastora Valdiva falou sobre isso. Em Atos 2, 16, 18, Pedro repetiu, quando veio o Espírito Santo, línguas de fogo sobre os discípulos, falando em línguas, e o povo que estava ali, de diversos países, cada um entendendo na sua própria língua, eles se espantaram. Como é que isso pode acontecer? Se eles são galileus, eles não têm cultura para saber todas as línguas que eles estão falando. Estava num jantar, onde ia haver um testemunho. E do meu lado tinha um grande empresário judeu. E naqueles jantares, a gente pedia para o preletor não orar em línguas, não falar em línguas. Mas naquele dia, aquele preletor, um cardiologista que tinha morrido e ressuscitou, com atestado de óbito e tudo. E ele começou a falar em línguas. Falei, meu Deus, estragou tudo. Agora esse camarada que a gente está tentando alcançar com o Evangelho. Aí, um outro amigo olhou para mim e falou, pergunta o que ele está achando. Eu não queria nem olhar para ele. Mas aí eu achei melhor perguntar. Eu olhei assim, o que você está achando? Ele estava com lágrimas nos olhos. Ele está falando em hebraico, o que meu pai falava. Deus é Deus. Nós precisamos buscar esses dons. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito. Eu quero. Desde que aconteceu em Pentecoste, continua. O Espírito Santo continua em todos os lugares onde o pessoal se reuniu, orando e buscando. O Espírito Santo veio. Em todos os lugares. Houve um tempo de esfriamento,
em alguns lugares, né? Mas em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, sob a liderança de um pastor, William, metodista, daquele grupo de Wesley que buscava a santificação de vida, eles se reuniam para orar. E ali começou a acontecer, o Espírito Santo veio, começaram a falar em línguas, e começou ali um novo Pentecoste. Isso foi em 1910. E foi expandindo, porque todo mundo, a gente ia lá para ver o que está acontecendo. Foi publicado nos jornais da época. Os dons do Espírito Santo. E quando foi? Em 1910 chegou no Brasil. Em 1906, lá. 4 anos depois, Pentecoste no Brasil. Nós vamos estudar quais são esses dons que nós temos que buscar. Dons de manifestação verbal. São revelações que se manifestam pela palavra. Primeiro dom, variedade de línguas. Nós podemos orar em línguas. Muita gente tem dificuldade porque se prende. É que ninguém vai pregar em línguas porque ninguém entenderia. Mas quando tem interpretação, aí nós podemos orar em línguas. E a melhor coisa que acontece na oração em línguas é o seguinte: o inimigo não consegue te bloquear. É uma oração íntima entre você e Deus. Porque quando você ora em voz alta, vocês vão ver isso lá no livro de Daniel, que ele estava orando, e quando o anjo veio falar com ele, falou: Daniel, desde o começo, há 21 dias, quando você começou a orar, Deus mandou eu falar com você. Mas eu não conseguia passar, porque havia uma guerra e o inimigo estava me bloqueando. Para eu chegar aqui, o anjo Miguel veio com o exército para limpar o céu e eu poder passar. Então, quando você ora em línguas, o inimigo não te bloqueia, porque ele não consegue entender o que você está falando. É a tua intimidade com Deus. Agora, de público, é bom que haja interpretação, para que todos entendam. E tem o dom de profecia. Esse dom vem para edificar, exortar e consolar. A palavra exortar sempre foi mal entendida entre os cristãos. Exortar significa encorajar. Porque a gente pensa que exortar é chamar atenção, né? É encorajar. Em 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Eu fico imaginando como é que era a igreja de Corinto. Paulo está dizendo: não fala todo mundo ao mesmo tempo. Fala 1, 2 ou 3 e os outros vão julgar a profecia. Como é que você julga uma profecia? Aquilo que ele falou está acontecendo? Então, vão observar se está acontecendo, é profecia de Deus. E qual o propósito de falar em línguas? Edificação pessoal. É a sua intimidade com Deus. E Paulo diz isso: quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Em Atos 10, 45, 46, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus.
Pedro não acreditava que os gentios, não judeus, Jesus viesse para eles. Ele estava em Jerusalém, na casa de um Simão, no horário de oração, e um comandante italiano que buscava Deus, veio o anjo e falou: olha, manda buscar Pedro, que o Pedro vai te ensinar. E ele mandou buscar Pedro. E Pedro teve uma visão espiritual, que vinha um grupo chamá-lo e que ele devia ir. Ele levou testemunhas porque ele tinha medo de entrar em casa de não judeu. E chegou lá, Pedro falou: o Espírito foi me chamar, eu estou aqui, e é para te explicar sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo veio, e o Cornélio, que era o comandante, e todos aqueles que estavam ali, começaram a orar em línguas e engrandecer a Deus. Aí, Pedro nem pregou, e teve que ir lá em Jerusalém explicar para os judeus, os outros discípulos, que o Espírito Santo era também para os gentios, era para nós. É isso que está aqui, que eu acabei de ler, é o que estava acontecendo quando Pedro estava lá tentando pregar para o Cornélio, o Espírito Santo não deixou. Em Judas 1:20, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edificação. Em Efésios 6:18, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar no Espírito é a melhor coisa porque às vezes a gente quer orar com a nossa mente. E nós não sabemos como orar. Eu ontem estava orando por um missionário que na África ele foi assassinado por ser pastor, por ser cristão. Mas realmente, como é que a gente vai orar? Eu queria orar pela família dele, pelos outros cristãos que estão lá correndo risco. Eu comecei a orar em línguas. O Espírito Santo sabe o que é que deve ser pedido a Deus, o que é que deve ser levado, para que eles lá recebam os benefícios da nossa oração. E ainda em Efésios 5:18, 21, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, Isaías 28, Deus, na verdade, eu nem vou ler o texto, Deus, na verdade, está falando para o povo o seguinte: agora o Senhor terá de falar a seu povo, isso é Isaías falando, por meio de agressores estrangeiros, opressores, de língua estranha. Ele disse ao seu povo: este é o lugar de descanso, que os exaustos repousem aqui. Este é o lugar de conforto, mas eles não quiseram ouvir. Então isso aqui é um texto de Isaías, quando está dizendo: olha, Deus tentou colocá-los num lugar de descanso e de repouso, e vocês não quiseram. Então agora, vocês vão sofrer opressão,
por um povo de língua estrangeira. O dom de línguas não é para ensino nem pregação, senão ninguém entenderia o que nós falamos, 1 Coríntios 14, 19. Outra coisa, não é tradução. Ninguém que vem aqui e que saiba falar outra língua vai pregar em inglês, em espanhol, e alguém traduzir. Não é isso. Não é tradução, é interpretação. Então tem um texto em Daniel 5, 25 a 28. O Beltesazar era um neto do Nabucodonosor, que estava governando a Babilônia. E ele mandou pegar todos os utensílios do templo, de ouro, prata, e vinho, trouxe as mulheres, e apareceu uma mão na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ninguém sabia o que era aquilo, se assustaram. Aí então a rainha mãe veio e falou, olha, o teu pai, Nabucodonosor, tem aqui um cidadão de Deus. E ele tem a sabedoria de Deus. Tudo que era sonho, visão e que precisava uma interpretação, ele era chamado. O Daniel, que era chamado lá também de Beltesazar. E aí foi chamado. E o Daniel veio para interpretar aquilo que estava escrito. Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela noite, os persas invadiram Jerusalém e o rei morreu ali. Então, houve uma interpretação daquilo que foi escrito. Tem os dons de saber. Sabedoria, ciência, discernimento são sobrenaturais. O dom de palavra de sabedoria é o saber extraordinário e sobrenatural. Esse dom opera nos profetas. Daniel tinha esse dom. Daniel 1:17. Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram os 4 que estavam ali sob a tutela do Nabucodonosor. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Daniel tinha o dom da interpretação. Em Daniel 5, de 11 a 12, é quando a rainha mãe entrou ali naquela festa do filho de Nabucodonosor e mandou que ele chamasse Daniel para interpretar aquilo que estava escrito. E Daniel 10:1, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Então, Daniel tinha esse dom. Eu oro assim, Pai, eu quero os dons de Daniel. Tem uma história, lá no 2º livro de Reis, capítulo 5. Naamã era capitão do rei da Síria. Era muito respeitado, porque todas as guerras ele vencia.
Além disso, o rei da Síria, ele tinha um problema, ele não conseguia andar. Para ele caminhar, o Naamã era homem de confiança, era quem caminhava com ele, segurando. E Naamã era leproso. Na Síria, não tinha problema o fato de ser leproso, como em Israel, que eles eram isolados da sociedade. Então, Naamã era leproso, mas continuava em atividade. E uma jovem que era funcionária do rei falou: olha, se o Naamã procurar um profeta de Israel, ele vai ser curado. O Naamã já falou com o rei, pegou uma carta e foi para Israel. Na verdade, o rei recebeu a carta e ficou apavorado. Como é que eu vou fazer? Acho que o rei da Síria quer guerrear comigo. Aí havia um homem de Deus, Eliseu, falou: olha, diga ao rei que aqui tem um homem de Deus. Se ele quer ser curado, é comigo. Então Naamã foi, levou presentes, ouro. E quando chegou em frente à casa de Eliseu, o Eliseu não queria que ficassem pensando que era ele. Ele queria que soubessem que era Deus. Então ele nem saiu para receber Naamã. Ele mandou um criado dizer o seguinte: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou revoltado. Falou: achei que ele vinha falar comigo. Eu posso mergulhar no rio, tem tantos rios bons lá na Síria, eu venho mergulhar no Rio Jordão aqui. Aí os funcionários dele falaram: é uma coisa tão simples, não custa nada fazer isso. Aí ele fez, mergulhou 7 vezes e saiu curado. Aí ele voltou para falar com Eliseu. Ele queria presentear, ele tinha trazido tanta coisa, e o Eliseu não aceitou. Falou: não. Só que o funcionário, um criado de Eliseu, saiu correndo e alcançou Naamã. Falou: olha, chegaram aí alguns soldados e nós estamos precisando de roupa, e pediu lá algumas coisas. E o rei e o Naamã deu mais do que ele pediu. E ele voltou quietinho. Quando ele chegou, Eliseu falou: onde você estava? Não saí daqui. Sabe, o meu espírito viu você indo atrás do Naamã e pedindo o que você pediu. Isso era a hora de você pedir tudo isso? Você acha? Então agora saiba disso. A lepra que era dele fica em você. E na hora o Geazi ficou leproso. Essa é a palavra de conhecimento. O Eliseu não precisou sair do lugar para ver o que estava acontecendo com Geazi e o Naamã. Palavra de conhecimento. Tem um dom de discernimento de espíritos. Muitas vezes, o inimigo usa pessoas, mas vem como se parecesse o Espírito de Deus, tentando nos enganar. E você tem que ter o discernimento de espíritos, para saber que aquele espírito não é o Espírito Santo. Amém? É um dom sobrenatural. E o Paulo tem aqui um exemplo em Atos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, não esqueçam que quem está escrevendo isso é Lucas. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós,
gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela estava falando errado? Não. Ela dizia uma verdade. Só que ela ficava repetindo isso por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que você saia dela. Então, vejam, ele identificou um espírito que não era o Espírito Santo, mas que estava falando a verdade. E na mesma hora o espírito saiu. E tem dons de poder. Mediante os dons de poder, a autoridade e o poder divinos se manifestam no crente de maneira sobrenatural sobre o mundo físico. Fé, curas, operação de maravilhas. O dom da fé é a operação sobrenatural da fé para a realização de coisas tidas como impossíveis. E o profeta Elias tinha o dom da fé. O rei tinha mandado prender Elias, pegar Elias e trazer. Capitão de 50, um capitão com 50 soldados. Tinha morrido o rei Acabe, o irmão Acasias dele tinha sumido, e o Elias estava fazendo as profecias que ele sabia, então ele queria conversar com Elias. Mas ele mandou um capitão com 50 soldados. Homem de Deus. Aí Elias falou: bom, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e todo o seu exército. Morreram todos. Aí o rei mandou uma segunda tropa, um capitão com 50 soldados. Homem de Deus, o rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. Consumiu todos eles. Aí veio o terceiro já sabia. Se ajoelhou diante de Elias, falou: homem de Deus, tem misericórdia de mim. Aí o Espírito Santo falou para Elias: vai com ele. Claro que nenhum de nós vai mandar fogo para ninguém. Hoje a profecia é para edificar, para curar. Amém? Deus está nos usando para reconstruir. Tem os dons de curas, né? O original grego é plural porque são curas. Em Atos 3, de 1 a 8, tinha acabado de acontecer o Pentecoste, os discípulos estavam naquele fogo, e Pedro e João estavam entrando no templo, na oração das 3 da tarde, e tinha ali um paralítico pedindo esmolas. E ele pediu, Pedro e João olharam e falaram: olha para nós. Ele olhou esperando, né? Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Pegou a mão dele, levante e ande em nome de Jesus. E o pé dele se firmou, e aí ele entrou correndo no templo. Agora vocês imaginem, isso não era nem permitido, ele não podia nem entrar no templo. E ele entrou correndo, pulando de alegria. Dom da cura. O que eu tenho, eu te dou. Às vezes as pessoas conversam comigo esperando uma coisa, mas eu digo: olha, o que eu tenho, eu vou te dar. Amém? Um surdo, mudo, se aproximou de Jesus. Jesus
tocou os ouvidos dele, depois saliva pôr na língua dele, ele saiu ouvindo e falando. Queridos, vamos entender uma coisa. Vocês já pensaram se chega um surdo mudo e de repente ele sai ouvindo e falando? Um sujeito que não conseguia andar, né? Ele era carregado para ficar sentado pedindo esmola, se levanta e sai pulando. O poder que está sobre nós é sobrenatural. E tem os dons de operação de maravilhas. Esses dons, queridos, os incrédulos veem acontecer, eles passam a acreditar. Amém? Filipe estava pregando e as multidões unânimes davam atenção às coisas que ele fazia. Eles davam mais atenção aos milagres do que à pregação dele, mas aí eles passavam a crer. Os espíritos imundos saíam gritando em voz alta. E aqueles paralíticos, surdos, foram curados. O próprio Simão abraçou a fé. Simão, nesse texto, era um feiticeiro que enganava e ele se converteu. Só que depois ele queria ganhar dinheiro com esse negócio, né? Eu vou curar, mas vou cobrar. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Em Josué 10, havia uma guerra. Josué estava com um exército contra 10 exércitos. Eram 5 só dos amorreus. Mas ele estava vencendo a guerra porque Deus estava com ele. Mas ele tinha que vencer aquela guerra naquele dia, senão a coisa podia virar. Sabe o que ele orou? Sol, pare. Para que o dia continuasse e ele continuasse e vencesse aquela guerra naquele dia, e isso aconteceu. Quando foram lançar o primeiro satélite, vocês sabem que nós temos que calcular a rotação da Terra, como é que o satélite vai chegar na Lua, como aconteceu. Os estudiosos da NASA viram isso. Havia um dia de diferença. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam abundantes nas nossas vidas. Semana de vitória para cada um de nós. Amém?